vai doer sim, mas eu posso continuar comprometida com a minha capacidade de rir, com a minha capacidade de sentir prazer. Então a gente chegou aqui desse lugar que também é amor, que também veio de amar, sabe? Isso é muito importante, a gente resgatar a nossa... E a raiva é maravilhosa, porque não tem revolução sem raiva. Somos mulheres. 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 Somos rio. Somos rito. Somos riso. Somos caminho. Somos sorte. Somos vida. Somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Este é o podcast Rito de Passagem. É uma alegria que você esteja aqui conosco. Eu sou a Clarissa Guelves, terapeuta integrativa. Trabalho com reiki, terapia multidimensional, constelação familiar, teta healing, oráculos, dentre outras medicinas que carrego em minha maleta. Este podcast nasceu como mais uma medicina para ofertar a você um pouso enquanto você se transforma. A cada 15 dias, recebo uma convidada que nos conta sobre suas transformações e seus ritos de passagem. E ao ouvir suas histórias, nós nos transformamos também. Fique por perto, pois ao final de cada episódio, nós meditamos juntas. Separe água, chá, um lencinho e abra o seu coração. É uma alegria fazer essa viagem contigo. E estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Rito de Passagem. E eu não poderia estar mais grata por todas as pessoas que vêm nos acompanhando, por cada mulher que se sente tocada e ao ouvir as nossas convidadas pode também se perceber. Esse é o maior presente que esse podcast tem trazido. Então, se esse é o seu caso, vem contar pra gente nas redes sociais como é que o podcast está chegando aí do seu lado da tela. E hoje eu recebo uma pessoa que eu conheci de forma inusitada. Primeiro, porque ela nunca esteve no meu radar até que eu fui parar no curso da querida, ilustríssima e doutora Catiúcia Ribeiro sobre filosofia africana. E neste curso, ela me chamou muito a atenção com as suas pontuações e todas as vezes que ela tinha alguma dúvida e se manifestava. Tanto me chamou a atenção que eu printei a tela exatamente quando ela estava falando. E depois, quando eu publiquei essa tela no meu Instagram, a amiga Michelle Sgate, que já veio aqui no podcast e com quem eu morei durante 1 ano, me manda uma mensagem: meu Deus, você tá com a Kiki dentro desse curso. Ela foi uma das minhas melhores alunas, de dormir na minha casa, da gente fazer projetos juntas. Agora ela mora lá do outro lado do planeta e você encontrou essa mulher no curso de filosofia africana. Meus amores, há quem acredite no acaso, há quem acredite no caos. Eu acredito que quando a gente tem que se esbarrar nessa vida, a gente se esbarra de alguma forma. E essa mulher que estava lá na Austrália foi fazer esse curso comigo e a amiga que morou comigo já tinha sido professora dela. Vocês conseguem ver a linha do destino se formando? E, para minha felicidade, essa querida foi convidada por mim para fazer parte do podcast Rito de Passagem e aceitou. Então estamos aqui hoje. Bem-vinda, Kiki. Muito obrigada pelo convite, Clá. É muito louco pensar nessa história mesmo. Eu não sabia de todos os detalhes. Eu lembro quando tu me mandou uma mensagem no Instagram falando da Michelle. A Michelle foi uma pessoa muito importante para mim durante o cursinho pré-vestibular, porque ela foi minha professora de literatura e, claro, abriu a minha cabeça em muitos sentidos. Mas foi muito engraçado porque naquele ano tinham outros alunos, claro, todos negros e ela também. E aí as pessoas diziam, ela parece a tua mãe. E diziam para as outras pessoas, ela parece tua mãe. Então a gente meio que virou filho dela mesmo. Tanto que eu chamo a Michelle de mãe até hoje. E ela, enfim, além da conexão que a gente tem, né, de mapa astral idêntico meu, da filha dela e de um projeto artístico dela,
várias outras coisas, mas desse momento, assim, de ela ter sido uma pessoa muito importante pra mim. Então é incrível que a gente tenha se conectado por essa conexão, porque eu me sinto, apesar de a gente nunca ter se visto ao vivo, eu me sinto muito próxima a ti por causa dessa conexão, assim. Então te agradeço e fico muito feliz de estar aqui. Eu é que agradeço e tenho certeza que a Michelle, como boa Vênus em Leão, tá lá. Tá vendo? Fui eu que fiz esse encontro acontecer. O episódio da Michelle também foi muito especial, sobre a amizade e o quanto a amizade com a Michelle é próspera, no sentido de quantas pessoas e quantas experiências nós trouxemos para a vida uma das outras. Então, que bom que você faz parte. Se você é filha dela e ela é uma das minhas melhores amigas, eu tinha que te conhecer, obviamente. Então, Kiki, se apresenta pra gente, fala um pouco de você. Então, eu sou Kiki. Na verdade, meu nome é Quíndice. É um nome Zulu. E é um nome que tem um significado, que é portadora da luz. Minha mãe, muito sábia, ela é uma pessoa que se sente muito conectada com o significado de nomes. Ela não chama pessoas de apelido, e a minha mãe é a única pessoa da minha família que não me chama de apelido. Ela me chama de Quíndice, porque ela tem uma conexão muito forte com os significados dos nomes. Então, meu nome de nascimento é Quíndice, mas todas as pessoas me chamam de Kiki ou Kiki, eu fico muito tranquila com isso, é meu nome artístico também. E eu sou psicóloga de formação, sou atriz, faço parte do grupo Pretagô, eu sou instrutora de yoga, de Kemetic Yoga e Hatha Yoga, e eu também sou terapeuta Ayurveda. É uma multiplicidade de coisas. Eu ainda estou engatinhando nesse processo da Ayurveda e da Yoga. Foi uma coisa que foi me apresentada lá na Austrália, 4 anos atrás. Me sinto bem mais confortável dentro da minha posição enquanto psicóloga, assim. Mas estou encontrando uma forma agora de juntar todas essas coisas na minha maleta, assim, de terapias, assim, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz especialização em naturopatia. Então, sinto que agora estou meio que tentando juntar todas essas coisas e conectar muito com a ancestralidade. Tem um fio condutor que me move, que é a psicologia africana, então que une todas essas coisas, né? A psicologia africana, ela não vai falar só da mente, mas ela vai falar da nossa conexão com o todo. E aí, pra mim, eu sou muito grata de ter encontrado a psicologia africana, a filosofia africana, porque ela traz sentido pra quem eu sou, né? Em algum momento da minha vida profissional eu tava, ai meu Deus, eu sou essa multiplicidade de coisas, né? E todo mundo tem essa coisa de, a psicóloga é só psicóloga, né? Ainda mais eu que sou da terapia cognitivo-comportamental, então a psicóloga rígida, enfim, e aí de ter me encontrado nessa conexão ancestral faz com que eu me sinta completa, assim, né? Em algum momento eu me sentia muito fora, meio mascarando quem eu era, assim. Sou a psicóloga da TCC e dentro do espaço da TCC, jamais falando que eu trabalhava com naturopatia, jamais falando que eu queria fazer yoga e outras coisas, mas agora eu me sinto bem mais completa. Então essa sou quem eu sou e o que eu faço também. Ai, que lindeza, vai dando um monte de orgulho aqui da filha da minha amiga. E tem algo que é muito interessante quando você fala dessa perspectiva que é da filosofia africana e da psicologia africana, que é exatamente esse lugar onde não há separação do corpo, né? O corpo, ele é essa festa onde tudo isso pode acontecer. E é por isso que não tem como a gente ficar pegando só as especializações sem levar em consideração que todo esse corpo é formado por esses saberes, por essas experiências, por esses atravessamentos. E falando em corpo, que é o que nos permite estarmos aqui da maneira e na forma como estamos, como é que foi o seu nascimento? Como é que você chegou aqui nesse mundo? Essa é uma história engraçada. Eu sou a terceira filha da minha mãe e do meu pai, e eu nasci prematura de 5 meses e meio. Então, lá nos anos 90, ninguém imaginava que eu ia conseguir sobreviver de 5 meses e meio. A minha mãe tinha um problema de reter os fetos na placenta, então as minhas 2 irmãs também nasceram prematuras, mas um pouquinho mais avançadas. Eu fui a que nasci mais cedo, assim, né? Minha mãe brinca que eu só saí, assim, que chegou um dia que eu saí. Ninguém sabe muito como que isso aconteceu. Mas é legal porque, no fim das contas, acabou que uma equipe de amigas da minha mãe meio que me maternaram. Elas pegaram junto com a minha mãe, e elas são 3, muito amigas da minha mãe, que é a Dinda da minha irmã mais velha, a Dinda da minha irmã do meio e a minha Dinda.
Então todas elas pegaram junto com a minha mãe e elas ficavam se revezando, porque eu acabei tendo que ir para um hospital, ficar na incubadora. Então eu não passei pelo momento de estar com a minha mãe no início dos meus meses recém-nascida, né? Eu fiquei dentro de uma incubadora num hospital. Meu pai conta até hoje que eu não tinha divisória de dedos, assim, era que nem peixe, porque tinha pelezinha ainda, era tudo colado. E que eles tinham medo, porque eu era muito fragilzinha, assim, eles me olhavam e eu era muito, muito pequena, eles achavam que eu não ia sobreviver, assim. Mas eu tenho certeza que eu sobrevivi por causa dessas mulheres, assim, porque elas botaram muita força e muita energia para que eu conseguisse, sabe? Isso da história do meu nascimento é uma dessas coisas que eu fico muito feliz e muito orgulhosa. Logo depois, as minhas 2 irmãs pegaram cachumba, então eu não podia voltar pra minha casa também. Então eu acabei ficando 1 ano fora, assim, desse núcleo familiar. Mas aí eu fiquei na casa de quem eu chamo que é minha mãe de aluguel, que é da minha irmã do meio, a Carlota. E aí acabei ficando na casa dela, assim, né? E a minha mãe se revezava entre ficar com as minhas irmãs e ficar comigo. Eu brinco que eu sou um espírito livre, assim, né? Porque eu gosto de viajar, gosto de fazer várias coisas. E já comecei desde aí. Diferente da canceriana, que todo mundo diz que é muito casa, é muito família. Eu já nasci fora desse espectro, assim, né? Muito, muito conectada com o mundo ao redor, com essas pessoas, assim. Mas eu tenho muito forte isso, que se eu tô aqui hoje, é muito pela força dessas mulheres. E claro, a minha própria força interior de querer estar aqui, de querer existir. Mas elas foram esse grande espaço que me nutriu, assim, nesse primeiro momento de nascimento. Uau! Primeiro um salve para a força das mães, né, gente? Imagina uma criança de 5 meses. Depois é uma sereia portadora da luz. Você nasceu peixe, literalmente, com as suas nadadeirazinhas ainda. E você veio ao mundo mostrando que ia navegar pelas águas mesmo. Então, as pessoas falam do canceriano no sentido da casa, mas é essa casa que vai aonde você vai. O caranguejo, ele leva a sua casa consigo. Então, aonde eu estiver, ali será casa, ali farei lá. E outra coisa, como você já evocou a força da filosofia africana, né? É preciso uma tribo inteira para cuidar de uma criança, para criar uma criança, e você ter toda essa rede de apoio ao seu redor. E o significado do seu nome, né? Portadora da luz. Quando a gente estuda a Sobun Somé, que é uma das nossas filósofas ali, tão presente nesse curso com a Catiúcia Ribeiro, ela tem um outro livro muito interessante, que é o livro de rituais de nascimento mesmo, e nos Dagara eles acreditam que a criança é a própria manifestação divina. Então, quando você cuida de uma criança, você está cuidando de Deus. E você ter toda essa tribo reunida ao seu redor para cuidar dessa divindade que precisa de todo esse apoio para encontrar força dentro desse espaço. Que nascimento! Eu amo saber das histórias de nascimento, porque aí a gente encaixa as peças, assim, nossa, ela tem ido parar na Austrália, faz todo sentido agora, ouvindo a história do nascimento dela. Aí como se a gente pudesse ver essas linhas aparentemente invisíveis do nosso próprio destino. Que força tem essa história. Só por isso já valia um episódio do Rito de Passagem. E é muito interessante porque, trazendo aí de novo a Michelle, porque a Michelle passou por isso com a filha dela também, né? Então a Cecília nasce mais ou menos nessa época também, muito pequenininha. Segundo ela, só olhos. Você era só as guelrinhas e a Cecília só olhos. E esse lugar de o quão é uma travessia extenuante para uma mulher fazer sozinha. Você ter que lidar com filhas já nascidas que adoeceram, junto com a filha recém-nascida que chega nesse lugar de tanta vulnerabilidade. Que bom, um salve para todas as dindas também, que fizeram parte e integraram essa comunidade de cuidadoras para que você estivesse aqui. Eu agradeço a todas elas, porque foi por conta delas também que hoje a gente está tendo essa conversa. E quando a gente pensa na força desse rito, eu fico me perguntando, meu Deus, quais são os outros ritos da vida de uma mulher que já chega assim no mundo? Ai, muitos ritos, assim, eu fico pensando... Claro, depois de conseguir conectar com filosofia africana e com a ancestralidade africana, eu tenho uma noção melhor de que tudo na nossa vida são pequenos ritos que a gente vai passando, né? E eles
como a gente tem mencionado bastante filosofia africana, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? Nenhuma nova ação, ela é uma ação do nada, né? Ela é uma ação que ela é enraizada numa ação do passado. Então, tudo tá conectado dentro de si. Né? E eu olho pra minha vida e eu tenho uma infinidade de pequenos ritos que aconteceram, assim, a própria conexão com a Michelle disso, assim, né, da Cecília ser tão parecida comigo, da gente ter o mesmo mapa astral, de praticamente a mesma pessoa, nascer de um jeito muito parecido. Mas eu queria me conectar com um último, assim, grande ritual que eu acho que eu passei, que tem muito a ver com essa minha trajetória dentro da psicologia, assim, né, eu entrei na faculdade de psicologia dentro do sistema de ProUni, assim, Enem, e consegui me manter dentro da universidade um pouco por aí, assim, mas eu entrei dentro da faculdade de psicologia e entrei ao mesmo tempo no teatro, porque eu não consigo ficar num lugar só, né, já sou um pouco assim, mas eu sempre tive um pouco disso, assim, achava que a psicologia era um pouco fechada demais. E aí chegou um momento em que eu me dei conta que eu gostava da psicologia, que eu queria investir a minha energia dentro da psicologia, e eu tranquei a faculdade de teatro e segui focando muito na psicologia. E quando eu entrei dentro desse lugar de muito focado na psicologia, eu acabei morando dentro da PUC, assim, né? Eu fazia parte de grupos de pesquisa, grupos de extensão. E aí a sensação que eu tenho é que eu saí de lá institucionalizada. Entrei na faculdade e fiquei rígida dentro daquilo, assim. Claro que foi ótimo em várias escalas, eu consigo olhar para esse momento e me agradecer também por ter feito o que eu fiz. Mas, de uma certa forma, olhando agora, eu me dou conta do quão rígida eu fiquei, porque isso fez com que eu renegasse coisas que eu já tinha aprendido com a minha avó, por exemplo, com os meus avós. Então, o avô da minha mãe, ele era muito conhecido por ser andarilho, assim, né? Mas ele não era um andarilho qualquer, ele era um andarilho curandeiro. Lá em Santa Cruz do Sul, então ele era um homem negro africano retinto, casado com uma mulher indígena, muito provavelmente caigangue, a gente ainda não traçou muito bem essa conexão da minha bisavó, mas muito provavelmente com essa linhagem, mas ele não ficava em casa, ele ia curando as pessoas, né? Minha mãe conta que ele andava com uma trouxa cheia de ervas e com uma chaleira, e daí ele chegava, se tu precisava de alguma coisa, ele fazia o fogo ali na hora, já fazia as coisas pra ti e entregava. Então, claro, né, essa história de ele também ser uma pessoa ausente gerou nas filhas dele um monte de coisa, inclusive na minha avó, mas a minha avó era a pessoa mais conectada a ele. E a minha avó, por sua vez, também uma andarilha do mundo, mas ela tinha muito essa questão da cura, assim, né? Tinha a avó Toti e a minha avó, elas ficaram muito, apesar de todas as irmãs serem muito conectadas com o poder da cura através das ervas, a minha avó tinha muito isso, então eu lembro de às vezes, inclusive, ficar com vergonha quando eu entrei no colégio, assim, e a minha avó fazia benzedura, a minha avó tinha os álcool cheio de erva dentro, assim, nos potinhos, a casa dela, tu entrava, tinha uma Nossa Senhora Aparecida desse tamanho que a minha mãe tinha dado pra ela, e uma infinidade de alquinho com ervas e tudo, né, e a minha avó, ela era uma pessoa muito conectada com os orixás, mas ela em dado momento respeitou muito a religião da minha mãe católica, né? Então a minha avó fez essa transição de curandeira, que tinha uma conexão com os orixás, para uma mulher bezedeira e mais conectada com Jesus, mas dentro dela todas essas energias se confluíam, né? O que é lindo, e isso é uma coisa que eu guardo muito forte da minha avó. Tudo pra minha avó eram chás e coisas, e quando eu tava na faculdade, eu tive uma professora de psicologia do humanismo, assim, e ela falava muito sobre como que a gente podia utilizar outras coisas que não fossem medicamentos psiquiátricos e que fossem de conexão, então, com as ervas. E eu lembro que isso fez com que eu olhasse pra ela e pensasse, ai, que riponga! Eu, olhando pra professora e pensando, ai, nada a ver. Eu, na faculdade, era uma personalidade muito científica, baseada em evidências, e aí, totalmente, a faculdade foi esse período que me desconectou muito da minha ancestralidade. Eu olhava para as coisas que a minha avó fazia como, era a crença dela, né? Não era uma coisa de verdade. A minha família sempre teve uma questão, independente de qual for a sua fé. A fé é uma coisa que faz muita diferença no teu equilíbrio emocional. E eu reneguei isso. Fui muito para um lado racional. E se a gente volta para a filosofia africana, isso é totalmente o Ocidente, né? O Ocidente te desconecta dessa conexão com todo que é a tua fé, que é a tua conexão com esse espaço, que é a tua intuição, e te faz ficar totalmente no lado racional, assim, né? E eu mergulhei muito profundamente dentro disso, assim, e saí formatada. E aí, em um dado momento, no final da faculdade, eu tive
a bênção, na verdade, que foi uma bênção mesmo, de ter conhecido a professora Miriam, que hoje ela é a primeira professora negra do curso de psicologia da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, e ela era coordenadora da saúde da população negra do estado. E eu fui monitora dela na faculdade, acho que no estágio dela. Ela já era formada em educação física, ela tinha mestrado e doutorado em psicologia, mas ela não podia dar aula na faculdade de psicologia, porque a primeira formação dela era educação física. Então ela voltou, fez toda uma graduação em psicologia. Foi assim que a gente se conheceu, porque eu era monitora dela. E aí ela me convidou para fazer estágio da saúde da população negra em psicologia institucional. O que não era nada a ver comigo, porque eu queria trabalhar com TCC e psicologia clínica, bem formatadinha. E psicologia sistêmica, que graças a Deus, por causa da saúde da população negra, eu me conectei com a psicologia sistêmica. Sou muito grata a isso ter acontecido também. Mas essa experiência com a Miriam me fez conhecer uma pessoa muito importante, que é também professor da professora Catiúcia, que é o professor Jairo. O professor Jairo foi o nosso professor. Não sei dizer outra palavra, não sei que ele arrebentou a minha cabeça com uma machadada, assim. Foi pá! A força de Xangô. Ele chegou assim, é isso aí. Tu tá muito formatadinha na faculdade de psicologia, vamos abrir essa cabeça, assim. E aí ele me trouxe uma perspectiva totalmente nova, mas que ressoou dentro do meu coração, assim. Foi tão louco essa experiência com o professor Jairo, porque daí ele começou a me dar muito material de leitura, porque ele sabia também como eu tava, né? Eu tava diretamente muito racional. Então, o que ele fez? Ele me entupiu de leituras, ele fazia eu fazer cartõezinhos de leitura com coisas escritas, assim, e tal. E toda semana a gente tinha conversa de conhecer base epistemológica afrocentrada, de começar a me conectar muito com filosofia africana, de ler pela primeira vez um texto sobre psicologia africana, que foi do Dr. Nobes, que ele teve no Brasil, e ele falava de uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que era utilizar a força dos orixás que tem aqui no Brasil como reconexão ancestral para a base de uma psicologia africana. E aquilo pra mim, né, eu dentro de uma cabeça totalmente baseada em evidências, lendo aquilo e pensando, uou! Isso me fez me sentir autorizada a ser quem eu era. Dentro da universidade eu me vesti de uma roupa que era que eu precisava ser aceita, claro, acho que foi importante pra eu estar ali. E como eu tenho uma boa capacidade oral, eu acho que isso também me deu uma questão de me sentir pertencente, me sentir amada pelas pessoas, né? E a minha capacidade de ler coisas, sintetizar, enfim. Então foi desse jeito que eu recebi afeto dentro da universidade. Então isso me formatou, assim. Mas ter me reconectado e recebido a permissão de ser quem eu era, e que isso não anulava o meu estudo em psicologia, isso não anulava o fato de eu querer trabalhar com psicologia, isso não anulava o meu conhecimento anterior, e que eles só se combinavam, assim, eles eram só juntos. E isso me deu força para perseguir uma coisa que isso já estava na minha família, né? Que era me reconectar com naturopatia. Claro, fiz no formatinho da universidade, né? Curso pós-graduação. Eu preciso te interromper e peço desculpas por isso. É porque eu preciso fazer alguns comentários aqui que são muito importantes. Queridos sudestinos e sudestinas que estão nos escutando agora, que acreditam que o Sudeste é o centro do Brasil e nada mais existe. Preciso pontuar algo importante. Primeiro, todo o Brasil é território indígena. Primeiro ponto. E o segundo ponto, todo o Brasil é diáspora africana. Entendemos isso? Podemos seguir aqui com a... Por que eu estou falando isso? Porque eu, que sou do Rio de Janeiro e fui morar em Porto Alegre, eu particularmente tive um choque quando eu me dei conta, meu Deus, indígenas no Rio Grande do Sul? Mas o Rio Grande do Sul não é a terra das pessoas que vêm da Itália, da Alemanha, porque tem tanto apagamento histórico no Brasil que a gente coloca o Rio Grande do Sul como uma colônia europeia até hoje, que é também, isso não estamos negando essa realidade, mas existem outras histórias anteriores a essa colônia que o restante do Brasil não conhece. O Brasil conhece o Rio Grande do Sul a partir da Casa das 7 Mulheres. E o que tem antes disso? Porque você imaginar um homem preto retinto ao lado de uma mulher indígena andando com o seu saquinho de folhas para fazer chá para as pessoas
pode ser algo que está bugando a sua cabeça nesse momento, porque para a Clarissa de 6, 7 anos atrás, bugaria também. Então eu quero só deixar isso claro aqui para você que está nos ouvindo, porque eu acho importante. E o tamanho que tem isso, porque o Rio de Janeiro, ele é tão tudo junto ao mesmo tempo agora, o tempo inteiro, com a favela entrando dentro da Zona Sul e a Zona Sul conversando. A gente sabe que existe todo o preconceito racial, social, a gente sabe que existe essa questão estrutural, mas é muito confuso para a gente olhar e identificar onde isso está acontecendo por conta dessa aparente mistura. Quando você chega no Rio Grande do Sul, você tem um choque. Foi o lugar em que eu mais vi a presença do movimento negro, e a gente não sabe disso quando a gente não está lá. Quando você fala sobre essa sua experiência de se encaminhar de uma academia branca para receber a machadada de Xangô na sua cabeça e de repente se abrir para a sua história que já estava ali, que já era sua, é como se você atravessasse um portal e de repente você fala: uau, indígenas e negros do Rio Grande do Sul, que coisa incrível, não é mesmo? Porque é uma sensação muito real, assim, eu sempre falo disso com a Michelle. Só que tem uma questão que a bolha do Rio Grande do Sul traz, e aí eu te pergunto se essa experiência é sua também, que depois que você entende esse funcionamento, é muito mais fácil achar as suas pessoas do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que está tudo muito confuso. Você está ali com a pessoa, você vê que ela é da comunidade, que ela é letrada, mas ela também pode ser bolsonarista. No Rio Grande do Sul não tem isso. É aqui ou é ali, entendeu? O Rio de Janeiro ele é tanta possibilidade, é uma cidade pisciana, né? Cidade pisciana, não tem como a gente não ficar confuso. Então, essa experiência, ela tem muitos marcadores ali do Rio Grande do Sul quando você traz, porque você vai para essa academia que é branca, que é machista, que é fechada em si mesma, e a psicologia é muito o retorno do recalcado, porque a ciência não considera a psicologia e a psicologia quer levantar o nariz para se considerar ciência. É uma coisa muito louca, gente, assim, meu respeito aos psicólogos, mas precisava falar sobre isso, porque, meu bem, se acha aí no seu lugar, por favor, para a gente ter uma boa conversa. Então, ouvir essa história sua me levou muito para como é o funcionamento do Rio Grande do Sul, que algumas pessoas que não passaram por essa realidade podem não ter essa visão. Então, eu queria partilhar um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que tem tudo a ver com o que te atravessou até chegar nesse momento. E o quanto é importante hoje, no momento em que a gente se encontra, essa produção de conteúdo intelectual negro, para a gente fazer esse resgate. Não no sentido de conversar com a fresta que se abre dentro da academia e dos lugares onde a riqueza está dentro do Brasil, que a gente sabe que é com um homem hétero, cis, branco, do alto da pirâmide. Mas principalmente porque a gente ficou tão despedaçado dentro desse processo de diáspora que primeiro conversar com a mente para depois a gente se entender como um todo pode ser muito necessário para algumas pessoas. Eu lembro que assistindo ao curso de filosofia africana, eu já havia criado o Livro do Amor, que é uma das minhas imersões. E quanto mais ela falava de Maat, mais eu entendia de onde tinha surgido o Livro do Amor. O Livro do Amor é todo pautado em Maat e eu não fazia ideia disso. Até que a Catiúcia Ribeiro me explicou a filosofia de Maat, me explicou sobre o Kemet, e aí eu consegui, nossa, eu não sou a primeira, eu não estou sozinha, isso não tem nada de pioneiro, isso é só o resgate, isso aqui sou eu voltando para casa. E isso, para mim, concluiu a tarefa que o Livro do Amor veio fazer, tanto para mim quanto para outras pessoas. Foi o ponto auge. Eu passei 2 horas chorando depois de assistir essa aula, integrando essa sensação de o caminho do coração, ele é real, eu não estou delirando. Isso é uma proposta de voltar para casa, de voltar para quem eu sou. Que para você foi dentro da cabeça para chegar ao coração depois, né? Sim, muito, foi muito. E que bonito isso, né? É um resgate mesmo. Nada novo. E que bom que não é assim, né? Porque o Ocidente faz a gente ficar nesse lugar de ser
o Tolkien e de nos transformar em especial quando tu é o único, né? Quando tu é o primeiro. Sendo que pra gente o que faz sentido mesmo é ser continuidade. E que bom, sabe? Que bom ser continuidade de um projeto. Mesmo que tenham tentado apagar tanto, tá tão dentro da gente, né? Essa ancestralidade, ela encontra formas de existir, assim. Ela encontra formas de nascer de novo, de encontrar espaços através da gente pra voltar, assim, né? A minha sensação com isso tudo é esse resgate, essa reconexão que não foi perdida, né? Ela nunca foi perdida no meu caso, por mais que eu tenha me formatado dentro da universidade. O mundo, o universo, o destino, a conexão me fez conectar com essa pessoa naquele momento. Podia nunca ter acontecido. E aconteceu e foi no momento certo, porque talvez eu estivesse num momento muito mais fechado e rígido, que eu não iria aceitar aquilo e iria passar como se nada tivesse acontecido, e não foi assim, né? E é muito interessante o que tu fala de ser uma pessoa de fora do Rio Grande do Sul e se perceber no Rio Grande do Sul e perceber na narrativa também uma questão do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é esse lugar que é confuso mesmo. Tu falou do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é confuso. Pra mim, o Rio Grande do Sul é confuso porque, né, tem essa vontade dessa identidade branco-europeia que não é real, assim, né? O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais tem terreiros. Podemos falar sobre o embranquecimento desses terreiros, claro, a gente pode falar sobre isso, tudo certo, mas olha só, né, no lugar onde é mais forte esse racismo, vem uma força forte igual. É a lei da natureza. A gente não escapa da natureza. A gente acha que a gente não escapa, não tem. Então, no Rio Grande do Sul é muito forte isso. E o Rio Grande do Sul tem uma coisa que ele é muito segregado, assim, né? Então, tu sabe o espaço. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela veio de Brasília e aí ela falou, nossa, me conta sobre a tua família, assim, porque eu não vi nenhuma pessoa negra. Daí eu perguntei pra ela, tá, mas aonde que tu tava em Porto Alegre, né? Tava no Moinhos de Vento, tava no Três Figueiras. Essa outra Porto Alegre, né? E eu falei pra ela, tá, não, cola lá na Cruzeiro e tu vai achar que tá em Salvador. Porque é isso, né? O Rio Grande do Sul é muito isso. Você é preto e mora na periferia. Mora na Restinga, mora na Vila Nova, mora na Cruzeiro. Ou lá na Zona Norte. Mário Quintana, IAPI, Rubem Berta. E os bairros nobres vai ser território branco, né? Vai ser esse lugar. Então, com certeza tu pode ter uma experiência de rompimento com a realidade. Um pouco esquizofrênica mesmo, né? De Porto Alegres completamente diferentes. É um pouco confuso isso, né? Não, parece que não se junta. Parece que não... Diferente do Rio, assim. A favela existe em todos os lugares. No Rio Grande do Sul ainda é separado. Mas isso faz com que quando tu encontra o teu grupo, tu encontrou o teu grupo. É aquele lugar, é aquelas pessoas. É importante porque tu tem referência, assim, né? Tu sabe aonde tu tá, assim, né? Tu sabe quem são as tuas referências. Isso também é fortaleza. Claro que a gente pode ver um monte de coisas de um lado ruim dessa segregação, mas muita força também. Tu se encontrou naquele grupo e se fechar ali e se fortalecer ali, né? Eu acho que isso tem uma coisa muito importante. Me dar conta disso tudo em algum momento lá, quando eu tava no meu estágio, de me decidir voltar pra minha ancestralidade, de pensar, não, alguém tem que continuar isso, porque minha avó tinha morrido, só sobrava a mais velha de todas as irmãs, que era a avó Mosa. Morreu todos os irmãos, só ela sobrou. E a avó Mosa tem uma história maravilhosa, a primeira mulher que subiu o morro onde ela morava e ela abriu um poço. E aí todas as pessoas puderam subir o morro e construir casas porque ela dava água para as pessoas, assim. Lá em Santa Cruz. É uma história muito bonita. Mas enfim, ela foi a única que sobrou e eu pensei, meu Deus, alguém precisa manter essa sabedoria, assim. Daí fui, né, dentro daquilo que era possível pra mim, fazer a naturopatia. Mesmo assim, eu ainda me sentia assim, eu não contei pros meus colegas da psicologia, por exemplo, né? Eu era muito TCC. E claro, tem toda uma questão, inclusive, do CRP, do CFP, quando se divulga como psicóloga, é psicóloga, existe um conselho que te rege dentro desse sentido. Mas pra mim, não era por causa das regras ou das leis, era porque eu me sentia envergonhada. E eu só me dei conta disso muito tempo depois, eu me sentia envergonhada de quem eu era. E foi só quando eu fui pra Austrália, claro, né, teve o distanciamento total e que eu me senti muito empoderada de poder ser quem eu era, assim, de poder, tá, não, essa sou eu, tô indo pra Austrália fazer um curso de 1 ano e meio de yoga. Ah, quem tu vai estudar na Austrália? Tu tá indo fazer especialização em alguma coisa na psicologia? Neurociências? Não, tô indo fazer um curso de yoga.
E fui, e esse curso foi um curso muito importante em termos de me reconectar com a minha espiritualidade, assim, porque eu acho que eu me reconectei com a minha ancestralidade no primeiro momento, mas ainda era muito intelectual, ainda era muito no âmbito de proteger esse conhecimento. E quando eu caí no yoga, a cabeça não faz yoga, o corpo tava ali, né, e de descobrindo dentro do meu corpo uma potência que me reconectava com um lugar que eu nunca tinha ido, e daí de poder fazer a conexão, por exemplo, do transe das religiões de matriz africana com vários estados alterados de consciência que tu consegue acessar com meditação, por exemplo, né? E que isso é muito propício, assim, do Ocidente ter removido a gente desse lugar, porque uma vez que a gente tá totalmente conectado com todas as dimensões de quem a gente é livre. Poder me conectar com o meu corpo, poder me conectar com meditação, poder me conectar com a minha ancestralidade, esses 3 pilares, assim, nossa, me fez me conectar espiritualmente, assim, apesar de eu ter passado a minha vida inteira, até meus 20 anos dentro da Igreja Católica, por causa dos meus pais, mesmo a minha inserção dentro da Igreja Católica, ela não tinha um caráter de fé, ela tinha um caráter de movimentos sociais. Sempre fiz parte de pastoral, movimentos que iam nos movimentos sem terras, em assentamentos sem terra, então eu usava a Igreja Católica para me prover um lugar de luta, assim, né? Não era de fé. Por mais que, claro, eu acreditasse em Jesus e todas essas coisas, mas eu não tinha tido uma experiência de fé como eu tive no yoga, e que foi através de mim mesma e do meu próprio corpo e da minha conexão com o todo. E aí foi que eu entendi a energia dos orixás, foi aí que eu entendi o transe. Porque, claro, tem uma parte da minha família que é super do candomblé e super da nação e da umbanda, que a gente chama de nação, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente chama de batuque nação, que seria o equivalente ao candomblé. E, claro, eu via minha tia transmutar, né, era outra pessoa, via ela entrar em transe, falava com ela, mas era outra pessoa, não era minha tia. Mas parecia que eu não conectava essa experiência, e foi só quando eu senti no meu próprio corpo, e eu não sei nem explicar, porque daí é a experiência de fé, né, a gente não precisa explicar isso, é muito do Ocidente querer explicar, mas foi isso, assim, foi um momento de entendimento, assim, de iluminação. E aí o Dr. Nobles vai falar muito sobre a psicologia africana ser o fio condutor, essa ferramenta que ajuda a pessoa negra africana a voltar para o caminho de se iluminar, né? Que nada mais é do que se conectar com o equilíbrio. É diferente de uma iluminação que vai ter os passinhos e aí tu vai chegar lá, né? Que nem no yoga é assim, mas no yoga, a partir de uma lente ocidental, vai parecer que é isso. Aí tu vai fazer todos os caminhos do Ashtanga Yoga, que são 8, aí tu vai se iluminar. Mas quando tu entra na base também ancestral do yoga, tu entende que isso é uma visão ocidental dessa prática ancestral. E essa prática ancestral não é sobre isso. A iluminação é outra coisa. É um caminho que eu acho que foi o que me transformou, assim, completamente. É uma delícia ouvir você falar e pescar esses pontos de virada, esses momentos chaves, mas que são desse lugar, principalmente dessa autorização. E o quanto é interessante você trazer isso, porque eu fiquei pensando aqui, que não é nada novo, mas eu acho válido a gente falar. Você trouxe lá atrás a ideia de o ser único, ser especial, está muito conectada a essa versão do indivíduo, que é a maneira como o Ocidente faz a leitura das pessoas. Porque se você é um indivíduo separado de tudo mais, você precisa ser especial, você precisa ser único para que isso se justifique. E quando a gente olha por essa perspectiva africana, a coisa mais interessante é o pertencimento. O pertencimento não porque você está se tornando algo para se encaixar naquilo, mas porque você faz parte de tudo isso que está acontecendo. E isso também é o que as nossas comunidades originárias trazem para a gente, dessa conexão com a natureza, que é tudo. E quando você fala do yoga, e quando a gente olha para a conexão com a natureza, que é trazido pela visão indígena, quando a gente olha para esse resgate que é africano, a gente está falando de uma mesma questão, que é essa reconexão, que é tirar esse olhar do pecado e da condenação, porque quem é livre não vai se deixar aprisionar, porque a gente não se deixou aprisionar, a gente lutou e muito, e continua lutando até hoje. Mas é mais fácil para você convencer as outras pessoas, você contar dessa perspectiva de não, se deixando aprisionar, você chega à iluminação. Oi?
Não faz nem sentido isso, né, gente? É impressionante. Mas fez sucesso. Sentido não faz, mas fez sucesso essa ideia. Então, ouvir você dentro dessa sua caminhada é muito interessante, porque eu acho que fala muito mesmo. E quando você faz esse distanciamento e vai lá para a Austrália, que é esse pedacinho de mundo que se deslocou também, né? Quando a gente pensa em Pangeia, cada pedacinho se deslocando para um lugar, mas entendendo a África como esse útero cósmico, esse lugar centralizador dos humanos aqui na Terra, você pode se autorizar a ser vista por quem você é. Porque você não está mais naquela dicotomia de eu assumo isso aqui que eu estou entendendo de mim agora, ou eu continuo jogando o jogo que me propuseram para que eu pudesse entrar e fazer parte da universidade. Entender a história da sua construção, acredito que não só para mim, mas muita gente que está nos ouvindo vai conseguir identificar também em si esses lugares. Onde é que a gente está negociando para pertencer e aonde é que a gente verdadeiramente pertence. Não no sentido também ilusório de trazer esse olhar de que, porque eu tenho esse olhar para a África que tudo é lindo, perfeito e maravilhoso. Porque isso nem faz parte da visão africana de si mesma. Quando a gente olha para Exu, que mistura o bem e o mal e fala, pronto, esse é o caminho, é sobre a bagunça, é sobre a sombra, é sobre ir no fundo de si mesmo e se olhar enquanto humanidade, né? E não como um projeto de algo. Você não é um projeto angelical de alguma coisa, você já é por si mesmo humano. E se isso não é gigante o suficiente, eu não sei o que mais seria. Com certeza, com certeza. E isso tem muito da filosofia Bantu, assim, dentro da psicologia africana. Eu acabei, claro, me nutrindo muito do Dr. Nobes, que vai fazer um estudo de Kemet, assim, mas eu me conectei mais com a linha do Foucault, que é uma conexão Bantu, assim, né, que vem da filosofia do Ubuntu. E essa filosofia, inclusive, vai olhar para a criança que nasce como o sol, né? E toda a comunidade tem que ajudar essa criança a acender o seu sol. E é sobre isso, assim, né, não é a criança nasceu para ser programada e aí virar um sol. Ela já nasceu pronta sol. Não há nada a ser feito. E a gente fica numa busca constante de o que a gente pode fazer para ser melhor, né? Isso não é um problema, mas a gente acaba não olhando pra gente mesmo e saber o que a gente já tem. E tudo que a gente já tem é tão bonito, tão importante, tão incrível. Vamos reconhecer o que a gente já tem primeiro, né? Claro, melhorar é sempre bom, não tem nem... mas a filosofia africana vai ser sobre não ter medo do erro, né? Não querer tudo limpo, embranquecido, a busca constante da perfeição. Não, é sobre a contradição, é sobre a existência dentro da contradição, é sobre ser contraditório e ter potência dentro disso. É o teu talento que nutre a tua comunidade, né? É sobre nutrir ou não a comunidade, não é sobre ser um ser único especial que vai influenciar todo mundo a fazer não sei o que. Não, é o que tu pode nutrir para essa comunidade e o que essa comunidade te traz de volta e esse pertencimento que tu traz, assim, né? E foi isso que sempre me deixou maravilhada dentro de me resgatar e voltar a estudar psicologia africana, assim, e que daí foi isso que aconteceu a partir da yoga, assim, né? Eu me dei conta que, a minha ancestralidade estava lá, eu fui pra Índia. E aí, podia ter vivido uma Índia muito louca, espiritual e toda formatada, mas acabei caindo na casa de um grande amigo, Jetson, que ele pertence a uma casta fora das castas, que talvez comumente a gente vai conhecer como os intocáveis, né? Mas aí, estando lá, aprendendo com ele, descobri que tem muito mais coisas dentro disso. Enfim, ele faz parte da última escala possível. E ele vem desse povo que são os dravidianos. Ele olhou pra mim e ele disse, existe uma potência aí do yoga e da meditação que foi removida das castas baixas, porque sabia que se em algum momento a gente se reconectasse com quem a gente é, com a nossa potência, haveria revolução. Então, os brahmanis fizeram toda uma reorganização, enfim, e proibiram as castas baixas de praticar yoga, proibiram eles de meditar. Por isso que existe uma organização de yogis que vão se deslocar e vão sair completamente, vão renegar a sociedade como um todo, porque só assim tu pode, de verdade, né, praticar o yoga, mas também vem desse lugar de, eu não sou nada, eu não pertenço a esse lugar, por isso posso praticar. É isso mesmo, é essa potência da gente se reconectar com quem a gente é que faz com que a gente floresça.
Não tem nada mais bonito que isso. Às vezes passa a vida inteira tentando caber num lugar ou se formatar para caber num lugar, e talvez a gente precisasse passar mais tempo se descobrindo, entendendo quem a gente é e sabendo que a gente não precisa se formatar, a gente já tá pronto, gente, tá bom, vai ter erro, vai ter contradição, vai ter contradição. E aí, dentro desse lugar de ter me conectado com yoga e de unir isso com a psicologia e de ter criado um grupo junto com o Kainan, que também é psicólogo, que é o Afromeditação. Dentro dos encontros de Afromeditação, muitas pessoas vinham, né, muitas pessoas negras, porque é um grupo só focado para pessoas negras, assim, né, de meditação para pessoas negras. Muitas pessoas chegavam com esse conceito de autoamor, que é muito embranquecido, assim, que é um autoamor de vou me arrumar, vou descansar, e que isso também são práticas de autoamor. Mas auto-amor mesmo é a gente saber quem a gente é, inclusive as nossas limitações, e não tentar ser um Naruto, sei lá, ter um plot twist que vai nos mudar e tal. É tipo, é isso mesmo, essa é a minha limitação. E aí conversar com outra pessoa e saber qual é a limitação da outra pessoa e saber como que juntos vocês se conectam e podem, olha, essa é a minha limitação, essa é a tua limitação. Vamos tentar mudar alguma coisa? Não vamos? Porque é assim que a gente produz comunidade, né? Não é a gente ficando totalmente perfeito para daí ter uma comunidade. Não, é todo mundo acertando, errando. E quando menos atentos a gente tá às nossas limitações, mais confuso a gente fica nesse processo. Autoamor é isso, é a gente se aceitar com tudo mesmo e saber comunicar isso para as outras pessoas. Nem sei se limitação é a palavra certa para isso, talvez condição seja a palavra certa, porque não necessariamente é algo que te limita, mas é uma condição que tu tem. E cada um de nós vai nascer com a sua, e vai ter a sua a partir de um monte de socializações, enfim. Isso é um momento que eu tô agora, assim, né, de me conectar com isso, assim, né, que vem muito dessas filosofias que são originárias, né, quando a gente fala sobre território indígena, também são essas conexões africanas, os nossos ancestrais africanos, eles também eram povos originários da África, assim, né, então nós somos todos descendentes de povos originários nesse sentido. Uau! Eu tô aqui ainda na Índia, fiquei ali na Índia me questionando tanta coisa com a sua fala, tão importante. E quando você fala dessa questão dessa autorização, também tem uma outra coisa que vem junto nisso, que é a questão de esse lugar desse perfeccionismo. O meu psicólogo, ele fala assim, para de tentar higienizar a sombra. Sabe, eu amo essa frase dele. De vez em quando eu tô lá louca, ele para de tentar higienizar a sombra, Clarissa, sossega. E esse lugar é muito importante quando a gente fala assim, abrindo um pouco mais, saindo só dessa perspectiva de sombra, porque quando eu me autorizo a minha humanidade, eu me autorizo as minhas emoções. Quando eu me autorizo as minhas emoções, eu sinto, por exemplo, uma coisa que é super condenada na sociedade atual, que é a raiva. E a raiva é maravilhosa, porque não tem revolução sem raiva. Se você não sente o incômodo, você não se mexe. Então você continua assim, não, eu tenho que ser grato, eu tenho que performar essa gratidão. Gente, não, você pode sentir raiva. Doutora Júlia Rocha, ela traz algo que é maravilhoso. Ela diz o seguinte, ela é médica de família do SUS, e ela fala assim, a raiva contra o sistema é pura saúde. Sinta raiva e direcione para o sistema. O ódio contra o sistema que está te oprimindo, que está te renegando, que está tirando de você seus direitos básicos, é saudável. Você pode e deve se revoltar e se rebelar, porque é esse lugar, isso também cabe dentro da minha humanidade, isso não me faz pior. Mas para a gente entender isso, a gente precisa se deslocar do mito judaico-cristão de merecimento, de pecado, de evolução, para que a gente possa se autorizar, inclusive, a sentir essas coisas, porque senão você está simplesmente tendo uma emoção que é super humana, plausível e saudável, e você se culpa porque está sentindo aquilo, porque é errado sentir raiva, você devia ser grata. Gente, sendo grata, tá aí anos de trabalho invisibilizado, anos de tanta coisa que eles tiram da gente com essa ideia de que você precise higienizar todas as partes do seu ser, todas as suas características, limitações e condições para se tornar um cordeirinho dócil, manso e que vai ser manipulado pelo restante das questões. Então, assim, tô animada aqui com esse papo.
Porque, né, tá difícil, gente, assim, mas essa chama e esse fogo interno, ele passeia por todas essas emoções também. Então, é tudo sobre o resgate da humanidade, que é exatamente o ponto que muitas pessoas que não negras, vou começar a falar assim agora, que muitas pessoas não negras, elas não entendem que a Grada Quilomba, ela traz muito essa provocação. Você tira a humanidade e projeta só a sombra ali naquele grupo de pessoas. E o que a gente está fazendo agora é o resgate dessa humanidade que tentaram calar e destruir da gente, porque foi isso que aconteceu em todo esse processo, bem entre aspas, dito civilizatório em relação à humanidade. Então, assim, a gente está só lembrando que nós somos humanos. E, meu bem, quando a gente se lembra, nada é capaz de nos parar. Com certeza, nossa, com certeza, e que ótima lembrança da Grada, assim, que livro incrível, Memórias da Plantação. E o quanto isso é similar, assim, né? Acho que a gente vai precisar de um podcast todo sobre a Índia. Mas quando eu me conectei com isso, porque em algum momento eu estava muito conectada com esse movimento sobre o yoga enquanto apropriação cultural, assim, né? E aí eu trouxe para esse amigo, enfim, a gente estava conversando, e daí ele disse, e se eu te disser que eu só tive acesso ao yoga por causa de um homem branco estadunidense que eu vi falando num TED Talk, e que se dependesse dos brahmanes do meu próprio país, eu não teria acesso a yoga. E daí ele falou, claro, talvez tenha muitas coisas que se perderam, e eu não tô falando sobre isso, mas eu tô falando que eu, uma pessoa indiana, fora da casta, só tive acesso a yoga por causa dessa outra pessoa. Então talvez não esteja tão corrompido. O que significa corromper, né? Será que não é a gente de novo tentando fazer o que é perfeito? Será que a acessibilidade do yoga não é super importante? Porque uma época o yoga foi acessível, mas com o passar do tempo se fechou só dentro de um espaço. E aí agora a gente tá voltando para esse movimento, né, de se ampliar, que vem com seus prós e contras, vem com tudo possível, porque tá se ampliando. É o caos, nem sempre o caos é ruim, gente. Várias vezes o caos é bom. E é isso que muitas das culturas ancestrais vão falar. E aí, se a gente pega dentro das tradições da yoga, ou mesmo da meditação, o Tantra é sobre a não dualidade, né? Não é sobre certo e errado. É sobre o que existe nesse intermeio dessas duas coisas. Que é ali que tá a potência, né? Que é ali que tá o resgate de pertencimento. Mas, Kiki, assim, maravilhosa essa conversa. Acho que tem um ponto aqui que me alegra muito, e que eu tenho certeza que toda essa trajetória para você foi de revolver as entranhas. Também teve dor, também teve choro, também teve o não saber, o se questionar. Será que eu estou enlouquecendo ou será que eu estou fazendo a coisa mais brilhante da minha existência? E não ser nenhuma dessas duas, era simplesmente esse lugar de eu estou me encontrando, e se encontrar é caótico. As pessoas, elas têm também essa ilusão de que o auto-amor, esse autocuidado, ele é fora do caos. Gente, tem nada fora do caos nessa vida, mas dentro dele há muito sentido, há muito encontro. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o poder da alegria dentro desse processo. Vai doer sim, é difícil sim, mas eu posso continuar comprometida com a minha capacidade de rir, com a minha capacidade de sentir prazer, e isso é sobre a conexão com o corpo, porque a gente não sente prazer aqui só dentro da cabeça, a gente sente o prazer, ele vai se espalhar pelo corpo inteiro, ele vai chegar na pontinha do pé, no fio do cabelo. Então, ouvir você contando a sua história, que é uma história com tantos atravessamentos e muitas coisas que as pessoas que estão nos ouvindo não fazem nem ideia, mas ao mesmo tempo te ver com esse sorriso, com essa alegria, com essa conexão com a fé, é muito bonito testemunhar isso. E eu quero sublinhar essa parte dessa conversa, porque, infelizmente, muita gente também acredita que essa honra aos ancestrais, esse lugar de conexão, ele é através do sofrimento, porque foi só o sofrimento que permeou a vida dessa pessoa por tanto tempo. E o quanto há de liberdade numa conversa de duas mulheres pretas gargalhando sobre os encontros e desencontros dentro do processo de se resgatar e se rever humana, né?
Muito potente isso, Clá, muito potente mesmo, porque é isso, com certeza tem muitos altos e baixos aí, né, de dúvida e de pensar, nossa, e também de arrependimento, assim, né, de olhar para um caminho e daí pensar, nossa, por que eu fiz, nossa, que loucura, eu tinha tudo, nossa, era tão simples, e daí por que eu tive que passar, talvez, por uma faculdade de 5 anos de psicologia, e de arrependimento, assim, né, e de, claro, daí fica o pensamento ruminativo, pensando o que eu poderia ter feito, né, no passado, e claro, isso gera muita crise existencial, muito choro, muita tristeza, mas ao mesmo tempo é importante saber que a ancestralidade é sobre conexão com a alegria também, né? Porque apesar de toda a dor e todo o sofrimento, a gente só chegou aqui porque tiveram muitos momentos de alegria. Senão a gente não teria chegado, sabe? Senão a gente não estaria aqui. Se fosse só sofrimento, a continuidade ela não se daria, sabe? Então a gente chegou aqui desse lugar que também é amor, que também veio de amar, sabe? Isso é muito importante, a gente resgatar a nossa capacidade de amar, né? A Bell Hooks fala isso muito, que é sobre esse lugar, assim, e não é sobre um amor que é mental, que é, eu quero amar, é sobre um amor que é ação e sentir no teu corpo esse amor, que a gente foi negado durante muito tempo, e claro, agora é exercício de volta, né? Treinamento, que treinamento não é fácil, mas é bom. É divertido, é lindo poder sentar com outras pares que nem tu e poder rir, poder juntar histórias e poder se perceber e poder dar risada e às vezes dar uma chorada também, mas às vezes dar umas risadas, sabe? Muitos de nós se conectam com a ancestralidade a partir da dor e é importante a gente saber que, claro, a dor tá presente, mas a gente tá aqui por causa dessa resistência revolucionária que foi. Apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, esse amor tá ali. Podia ser bem pouquinho, podia ser quase nada, mas não morreu, sabe? Tava ali e a gente chegou a partir disso. Seja lá como que foi que a gente chegou, mas a gente chegou. Esses ancestrais deram esse jeito de a gente tá aqui hoje poder fazer outras leituras, outras formas. E da gente se tornar ancestrais diferentes. Saber que hoje a gente já vai construir passinhos pra ser ancestrais, assim, né? Isso é muito potente mesmo. Eu fico muito feliz a gente estar dando risada, assim, desses... Que são situações horríveis ao mesmo tempo e lindas, assim. Teve um momento de quando eu tava na Austrália que a casa dos meus pais pegou fogo, e aí foi um momento super difícil, assim, né? Porque eu, dentro do meu triângulo familiar, tenho uma questão de a psicóloga, né? A mediadora dos conflitos, e aí eu não tava lá, e daí também, né? A grande salvadora não estava lá. Meu Deus, vamos sobreviver sem mim? Temos um pouco disso, mas ao mesmo tempo foi tão importante já estar dentro desse processo de conexão com espiritual e conexão com o todo, com o meu corpo. Também ter ferramentas que vieram dessas práticas ancestrais que me ajudaram a, mesmo no caos e na dor e na tristeza, me manter estável. Tem uma professora de yoga que ela é incrível, assim, e ela fala, as pessoas dizem, a gente faz pranayama e meditação para ficar estável. Na verdade, não. A gente faz isso para ir rompendo, limpando a nossa percepção de que a qualidade da estabilidade ela tá sempre presente. Não é outra pessoa, não é outro lugar, tá sempre ali. A gente só precisa se lembrar, a gente só precisa se dar conta que esse estado tá ali. E pra mim foi muito o que eu senti, né, de tá tudo caótico e chorando e ao mesmo tempo encontrar estabilidade, assim, me olhar e pensar, tá triste, tá confuso, não sei pra onde eu vou, se eu volto pro Brasil agora, se eu fico, o que acontece no meio da pandemia, o que eu vou fazer, tarará, mas tenho um acreditar de que vai dar, sabe? Independente do que aconteça, vai dar certo. O que é dar certo? Não sei, tá totalmente fora do meu controle, mas aí precisa deixar eu o controle, assim, também, né? E aí foi, essa experiência pra mim, acho que de todas foi a mais difícil, mas ao mesmo tempo a mais fácil. Mas é esse o lugar do que a gente fala que é caótico, mas não necessariamente dual, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não existe um antagonismo, são, na verdade, complementaridades dessa situação. E quando você fala isso, eu acho isso muito importante. Eu estou sempre trazendo essa questão e, às vezes, eu formulo até isso como uma pergunta para as minhas convidadas, que é: ok, e atravessando tudo isso, o que você encontrou de recurso? Mas você, que é uma pessoa que faz tanta observação de si mesma, você durante toda essa conversa já foi indicando quais foram os recursos. Primeiro foi a própria universidade, depois
o confrontamento com o que essa universidade significava. Aí vieram as leituras, o Machado de Xangô com o seu professor. Depois disso, a yoga, pranayama, meditação. E é muito interessante porque quando a gente está nesse processo, isso é uma coisa tão bonita de observar, e sabendo que você é uma mulher jovem também, é tão esperançoso olhar para isso, sabe? Eu chego a me emocionar no sentido de as pessoas já estão prestando atenção nos recursos. Tem muitos recursos dentro da gente, mas o que não está dentro da gente, a nossa comunidade, o planeta, ele vai oferecer de recurso. Se a gente estiver aberto, se a gente estiver receptivo, vai ser no meio do caos, mas esse recurso vai chegar de alguma forma até você. É óbvio que a gente tem, junto da natureza, que é tão provedora, a gente tem uma estrutura que rouba esses recursos de nós também. Mas é exatamente nessa hora que essa conexão com a comunidade se faz tão importante. Da gente entender que não precisa fazer sozinha e que tem alguém que vai trazer uma frase, uma música, um atendimento, emprestar um dinheiro, te levar para longe num dia, e isso tudo são recursos disponíveis para você achar esse caminho de atravessamento, né? Não é de exclusão da emoção, não é de não se sentir triste, porque nós somos seres tão complexos e tão interessantes que a gente pode estar triste e feliz ao mesmo tempo. Eu estou devastada que a casa dos meus pais pegou fogo, mas eu estou feliz porque aqui dentro eu estou achando um lugar de paz no meio disso tudo que está acontecendo. Isso não é contraditório, isso não é errado, isso é a nossa natureza, é a nossa complexidade. E a identificação desses recursos dentro e fora, para mim, até esse momento da minha caminhada aqui com os meus 38, pode ser que amanhã eu pense uma outra coisa, mas para mim é o grande tesouro. Quais são os meus recursos? O que eu tenho disponível para me ajudar diante do que está me acontecendo agora? E toda a sua fala é pautada nesse olhar, e eu achei isso muito bonito de observar também, assim. É uma conversa que mexeu comigo num lugar diferente em relação a outras histórias que escutei. Cada história é um presente de uma forma diferente, mas a sua é uma esperança que, citando aqui, querido Gonzaguinha, eu acredito é na rapaziada, sabe? Assim, dá aquele olhar de esse pessoal tá vindo bem melhorzinho mesmo, né, gente? Que coisa boa! Ai, sim, mas é isso, assim, né? A gente vem, e claro, eu me entendo sendo uma pessoa jovem, ao mesmo tempo me entendo uma pessoa já sendo um pouco mais velha. Principalmente eu tenho 2 sobrinhos que são super jovenzinhos, assim, o Lucas e o Miguel. E eles olham pra mim, 30 anos já é velha. Mas sim, e de olhar pra eles e ver que eles já têm acesso a recursos que eu não tive. E aí, claro, eu já consegui acessar recursos que tu talvez muito mais tarde na vida acessou. Me faz olhar pra esse ciclo, né, de renascimentos e de novos nós que vão chegando, de novos ancestrais que voltam. Bah, esses ancestrais estão recebendo presentes, sabe? E se a gente se reconecta com a filosofia africana de que quem nasce é um ancestral que já foi, né, ou carrega um pouco de ancestrais que já foram, que presente que a gente tá deixando para esses ancestrais que fizeram lá atrás tanta coisa pela gente, e a gente também já tá retribuindo, assim. Às vezes a gente pensa, ai, queria voltar, não precisa, já tá acontecendo, as novas gerações estão aí, a gente já tá devolvendo para esses ancestrais que retornam um outro lugar. Claro, tem muita coisa ruim acontecendo, tem muita destruição ainda, o Brasil nesse caos que a gente vê, e mortes e genocídios, e a gente não pode fingir que isso não tá acontecendo, mas a gente também não pode fingir que não tá acontecendo uma mudança de paradigma da gente se reconectar com a nossa ancestralidade, a gente se reconectar com ferramentas possíveis e da gente tá passando isso para as próximas gerações. O Ocidente, a branquitude vai continuar fazendo até eles fazerem o movimento de eles se reverem. Sim, a gente não tem controle com relação a eles. Tomara que não, mas o que a gente pode fazer é com os nossos. E aí, dentro de onde a gente tá, eu percebo que a gente tá fazendo muita coisa incrível pra deixar esse mundo bonito pra quem chega, sabe? Eu acho isso muito importante e diferente também. Você trouxe na sua própria medicina no início, você falou, não tem como fugir da natureza. Se tem uma força que está parecendo fazer tudo ser muito pior, tem uma força igual
fazendo o processo de evolução no sentido de melhorias mesmo para nós e para a sensação que a gente tem ao estar aqui dentro desse processo. Eu falo muito disso, dessa esperança que me dá ao te olhar. Acho que porque esse lugar de me sentir meio sua tia por conta da Michelle, mas também porque você falou dos seus sobrinhos e eu penso na minha sobrinha, né? São coisas tão pequenas, mas tão significativas que se tornam gigantes. Eu tô aqui com os olhos cheios d'água, porque a minha sobrinha, ela é uma menina preta retinta, ela tá agora com 5 anos, ela ama seus cabelos crespos, se sente super feliz com seus próprios cachinhos, e essa semana minha irmã pôde dar a ela a experiência de trançar. Então ela trançou o cabelo pela primeira vez, e ela olhou pra mãe e falou: eu posso ficar assim para sempre? E pensar em quanta camada de coisa resolvida que tem numa menina preta de 5 anos, que tem acesso a todos os recursos necessários, que é tudo aquilo que a gente torce para todas as crianças pretas desse planeta, para todas as crianças, ponto, mas a gente aqui está falando num papo mais específico, e é essa menina poder se olhar no espelho, se reconhecer linda, com 5 anos de idade, fazer um penteado, que é um penteado que remonta às nossas origens, e falar: quero ficar assim, porque tô me achando ainda mais bonita do que eu já me achava. É de uma audácia, é de uma ousadia, que é o que eu desejo para toda essa geração, sabe? Se acha mesmo, porta lá seu cabelo, seu black, seu crespo, seu cacheado, sua pele, sua boca, seu dentinho separado, tudo isso é traço de onde a gente veio. Quando eu ouço você falar, é esse tipo de esperança que me invade, sabe? É olhar e saber que eu estou fazendo algo que vai atingir a essa geração que está chegando, e eles vão partir de um outro lugar, com muito mais possibilidade. Quando a gente conversa com os irmãos e toda a comunidade que ficou em África, que permanece em África, tem questões muito específicas da diáspora, e olhar para essa criança e pensar: cara, olha, é isso. Já está acontecendo. Não é mais uma coisa que eu preciso criar estratégias para que daqui 5 gerações aconteça. Não. Nesse momento a gente já está testemunhando, aqui e agora. A gente testemunha genocídio, a gente vê tudo o que aconteceu com o caos da saúde pública e tantas pessoas morrendo e se perdendo, a violência nas comunidades, a violência policial, toda essa criminalidade absurda, mas dentro desse mesmo país existe uma menina preta que se olha no espelho, se sente segura, se sente bonita e diz: eu quero ficar de tranças. Nossa, é um presente mesmo pensar nisso, assim, né? Os meus sobrinhos também têm toda a segurança do mundo, e o Miguel tem seu Black Power, que nunca quer fazer outra coisa, então é um orgulho de ser quem se é. Assim, é tudo cíclico, né? E a nossa ancestralidade fala muito sobre isso. O pensamento europeu tem uma coisa de ser tudo linear, e aí não se importa muito com o que acontece, a produção do plástico, o que vai acontecer com esse plástico depois? Azar! Vai trazer funcionalidade, então vamos fazer, né? Mas a nossa ancestralidade, ela fala sobre ciclos, absolutamente nada vai fora. E é exatamente isso. Claro, a violência, ela aduba o nosso solo de um jeito, mas a gente conseguiu, desse adubo, transformar para outras coisas. E agora, a plantinha que nasceu dessa violência, mas também nasceu de outros minerais, também nasceu de outras ações que nutriram ela, para que ela tenha chegado aqui e saber que pode fazer uma trança e ficar com essa trança para sempre, se quiser. Que isso é um recurso dos nossos ancestrais, e quanta coisa ela ainda tem pela frente para experienciar de abundância, e que ela mesma vai nutrir um próximo solo, que vai nascer uma outra plantinha, que vai ser diferente. Eu tenho esperança, sabe? Tenho mesmo. Livre de expectativas, mas repleta de esperança. É assim que eu vou terminar essa conversa contigo, te agradecendo por ter iluminado o meu dia, já que portadora da luz não teria sido diferente, né? Clarissa e a outra que é portadora da luz também. Então, já somos o sol que nascemos. Sim.
e que essa conversa possa aquecer e iluminar todas as pessoas que estão nos ouvindo e incomodar também nos lugares em que o incômodo for a mola mestra para as mudanças necessárias. Muito obrigada, Kiki. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Clá. Que lindo essa partilha mesmo. Que bom conversar contigo. É bonito que eu acho que talvez essa tenha sido a primeira vez que a gente tenha conversado assim por tanto tempo e que partilha incrível, assim. Me senti conversando com uma tia. Muito, muito, muito obrigada. Que os deuses todos te abençoem, axé, que essa cabecinha, esse ori, esteja sempre alinhado ao seu coração, querida. Muito obrigada mesmo. Essa é a hora em que fechamos os nossos olhos, respiramos fundo e começamos a deixar que as impressões, imagens e palavras deste episódio ressoem na alma, para deixar que essa história se torne também uma medicina para nós neste momento. E eu te peço que se visualize em meio a um lugar de natureza onde você se sinta à vontade e tranquila. Pode ser perto de um lago ou de uma cachoeira, pode ser numa clareira dentro de uma floresta, num bosque conhecido, até mesmo num quintal cheio de árvores e plantas ou um jardim florido. O que fizer sentido para você. Neste lugar, conecte-se com o sopro do vento, com o som dos pássaros. Perceba seu corpo e vá relaxando seus pés, suas pernas, seu tronco. Relaxe seu rosto, seus braços, até estar inteiramente imersa neste momento. Preste atenção na sua respiração, puxando o ar lentamente e soltando com um suspiro. Isso mesmo. Feche seus olhos e concentre-se na energia do seu coração. Sinta o pulsar, o bater, o ritmo que move a sua vida. E é nessa conexão profunda com o seu coração que você vai perceber ao seu redor um círculo. À sua frente, a sua mãe, ao lado dela a sua avó, depois a sua bisavó e também amigas de sua mãe, tias, primas e as suas amigas. Este círculo se faz com todas as mulheres da sua vida. Estejam elas neste plano ou não, próximas ou não, neste lugar, todas elas fazem parte. E você pode olhar nos olhos de cada uma delas. Se levante, vá em direção à sua mãe. E se nada mais fizer sentido, agradeça pelo dom da vida. Se não for possível agradecer a ela, caminhe até a mulher a quem você agradece pela sua existência. Depois caminhe até suas amigas, abrace-as, seja abraçada por elas, festeje e agradeça pela existência de cada uma delas na sua vida. Depois, vá até suas mais velhas, avós, tias, parentes e mulheres que estiveram na condição de mestras para você nessa encarnação. Após passar por cada uma delas,
olhando nos olhos, recebendo calor, recebendo aprovação, recebendo celebração, recebendo sopro de vida e de bênçãos. Volte ao centro do círculo. E perceba que cada uma dessas mulheres começa a brilhar, 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 até que se tornam sóis. Sua mãe é um sol, sua avó é um sol, suas tias, cada uma delas é um sol, suas amigas também são sóis. E você percebe que todo o seu corpo começa a vibrar, a brilhar, até que você também se torna um sol. E enquanto esfera de luz, vocês se celebram, se veem, se saúdam e seguem em direção aos céus. Lá de cima, outros sóis se reúnem a vocês, formam uma malha energética ao redor do planeta, vibrando luz, calor, vida e bênçãos para todo o planeta Terra. Aos poucos você vai voltando, 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 até que volta a ser corpo, inteira, presente. Volta a sentir o tambor do coração e vai retomando pés, pernas, tronco, braços, até espreguiçar e retomar a sua natureza humana, sabendo que você é um sol. Bem-vinda de volta. Reverberou por aí? Aqui também. Então compartilha com a gente nas redes sociais. Siga-nos, @ClarissaGuelves, @KikiRodrigues, @Afromeditação. Será uma alegria saber como essa história combina com a sua, modifica a sua forma de ver o mundo. Conta pra gente, vamos conversar.